Eu estava parada na janela da minha cozinha quando vi um Honda prata desacelerando na estrada do condado até parar em frente ao nosso portão. Eu reconheci aquele carro imediatamente. Era minha irmã, Vanessa. 3 anos de silêncio depois, e lá estava ela, estacionada na beira da minha entrada, com o celular colado no ouvido, chorando tanto que os ombros tremiam. Ela olhava fixamente para a casa, para a nossa casa, a mesma que meu marido, Derek, construiu com madeira reaproveitada e mãos marcadas pelo trabalho duro, a mesma que meu pai dizia que nunca conseguiríamos pagar. 3 anos antes, ele tinha me dito algo que virou tudo de cabeça para baixo, palavras que não só nos afastaram, mas também acabaram custando a ele o próprio negócio, o respeito na cidade e a relação com as 2 filhas. O que aconteceu naquele evento beneficente ainda é assunto na cidade de Macon. Eu sou Sarah, tenho 32 anos, contadora, e passei 8 anos cuidando gratuitamente das finanças da minha família. Esta é a história de quando eles deram $100.000 para o casamento da minha irmã e disseram que eu não merecia nem um centavo. Se você já se doou demais para pessoas que nunca enxergaram seu valor, essa história é para você. Eu cresci em Macon, na Geórgia, em uma casa simples de madeira amarela, a poucos quarteirões do centro. Meu pai, Richard, manteve por mais de 2 décadas uma loja de ferragens que ele abriu com dinheiro emprestado da família quando eu tinha 10 anos. Minha mãe largou a carreira de enfermagem para ajudar no caixa, e por muito tempo a loja foi o centro de tudo na nossa vida, sustento, rotina e até assunto de jantar de domingo. Quando fiz 24 anos, recém-aprovada no exame de contabilidade, comecei a cuidar da parte financeira do negócio. O contador antigo tinha se aposentado, e contratar alguém novo custaria caro demais. Eu disse que assumiria tudo sem cobrar nada, achando que seria algo provisório. 8 anos se passaram assim. Eu organizava balanços, fazia declarações, conferia notas de fornecedores e cuidava da folha de pagamento dos poucos funcionários. Em pouco tempo, encontrei erros e economizei dinheiro que ninguém parecia notar. Mesmo assim, o máximo que eu recebi era um parece certo dito pelo meu pai ao olhar os relatórios. Minha irmã Vanessa era o oposto de mim em quase tudo. Mais nova, trabalhava em uma boutique no centro, cheia de estilo e sempre muito admirada. Ela era o tipo de pessoa que aparecia nas fotos de família, que minha mãe levava para eventos da igreja, que ganhava espaço antes mesmo de conquistar algo concreto. Eu, por outro lado, vivia cercada por planilhas, mesmo nos feriados. Naquela época, eu não sentia raiva dela. O que eu sentia era uma frustração silenciosa comigo mesma, como se eu ainda acreditasse que, mantendo tudo em ordem, um dia as coisas entre nós finalmente ficariam equilibradas. Foi num sábado de abril que Vanessa anunciou o noivado com Bradley Parker, um gerente de vendas da concessionária Honda da região. Ele levava uma vida confortável, dirigia um SUV alugado e usava coisas que claramente custavam mais do que meu aluguel mensal. No jantar de noivado, tudo aconteceu na casa dos meus pais, com carne assada, louças reservadas para ocasiões especiais e uma garrafa de espumante mais cara do que a própria comida. Vanessa mostrou o anel para todos verem, um diamante de 2 quilates, enquanto Bradley sorria como se tivesse acabado de vencer algo importante. Meu pai serviu a carne, minha mãe não parava de encher o copo da minha irmã, e eu apenas observava em silêncio no fim da mesa. Entre conversas animadas sobre o casamento, Vanessa começou a falar dos planos, um espaço à beira do lago, 200 convidados, banda ao vivo e um vestido sob medida vindo de Atlanta. Orquídeas trazidas de avião do Equador, mesas planejadas como se fosse um evento de revista. Estamos falando de $80.000, disse Bradley, com a mesma naturalidade de quem comenta o preço de um carro. Talvez mais, se a gente incluir alguns upgrades. Meus pais trocaram um olhar. Não era preocupação. Nem dúvida. Era outra coisa. Um olhar de quem já decidiu tudo por dentro e só espera o momento certo para dizer em voz alta. Eu larguei o garfo. Não porque eu já suspeitava de algo específico, mas porque o ambiente tinha mudado. O ar parecia mais pesado, como se a conversa tivesse ganhado um subtexto que ninguém tinha me entregado. Existe um tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer frase. Ele aparece quando algumas pessoas já sabem algo que você ainda não sabe. Eu já fazia contas o suficiente na vida para reconhecer quando alguma coisa não fechava direito. E aquilo não estava fechando. Meu pai deixou a faca de cortar a carne de lado, limpou as mãos no guardanapo e pigarreou. Já conversamos sobre isso, ele disse, olhando para minha mãe.
Janete apenas assentiu. Vamos dar $100.000 para o casamento da Vanessa. Ela merece começar da melhor forma possível. A mesa inteira ficou em silêncio por um segundo. $100.000. Não era empréstimo. Era presente. Vanessa soltou um grito de empolgação. Bradley apertou a mão do meu pai como se estivesse fechando um negócio importante. Minha mãe ficou emocionada e puxou Vanessa para um abraço apertado. E eu fiquei ali, fazendo uma conta que não parava de se repetir na minha cabeça. $100.000. Mais do que o dobro do lucro anual da loja do meu pai. Mais do que eu tinha economizado em toda a minha vida trabalhando com contabilidade. Mais do que 2 anos inteiros do trabalho que eu fazia para aquela família sem cobrar um centavo. Abri a boca. Fechei. Abri de novo. Derek e eu também estamos pensando em casar, eu disse. Nada grande. Talvez uma cerimônia simples, só. Meu pai me cortou no meio da frase. Ele me olhou direto. Sem desviar. Sem suavizar. Você não merece ajuda. Foi dito assim mesmo. Seco. Definitivo. Como se fosse um veredito. Ele continuou, sem hesitar. O Derek não tem uma carreira de verdade. A família dele quebrou financeiramente. Eu não vou jogar dinheiro fora em mais um erro. Ninguém reagiu. Vanessa continuou olhando para o anel como se não tivesse ouvido. Bradley tomou um gole de champanhe. Minha mãe dobrou o guardanapo com calma, como se organizasse a mesa por dentro também. Eu peguei o garfo. Coloquei de volta no prato. Levantei. Tá bom, eu disse. Só isso. Peguei meu prato e levei até a cozinha. Lavei. Sequei. Guardei no lugar certo, como se nada estivesse fora do lugar. Depois fui até a porta da frente. Vesti o casaco. Entrei no carro. E voltei para o apartamento onde eu vivia com um homem que meu pai chamava de erro. Foi a última vez que eu comi naquela casa. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 7h15. Eu estava na minha mesa revisando declarações trimestrais de um cliente. Seu pai não quis dizer aquilo daquele jeito, disse minha mãe, sem nem dizer bom dia. Era controle de danos antes do café. Ele está preocupado com você, Sarah. O Derek é um rapaz bom, mas não tem estabilidade. A palavra ficou no ar. Estabilidade. Minha mãe tinha se casado com um homem que começou a vida pegando dinheiro emprestado dos próprios pais e quase perdeu tudo no primeiro ano de negócio. Alguém que passou 2 décadas vivendo entre altos e baixos, sempre a um trimestre de fechar as portas. Mesmo assim, estabilidade era a palavra que ela usava como defesa. Como se apontar isso para os outros a impedisse de encarar as próprias escolhas. Entendo a preocupação, eu respondi. Tem mais alguma coisa? Não fala assim. Somos família. Então me tratem como família. Do outro lado, silêncio. Ela não respondeu. Eu desliguei. E fiquei sentada ali por um bom tempo, só ouvindo o vazio ao meu redor. Foi isso que eu entendi naquela manhã, sentada na minha mesa enquanto o sol da Geórgia atravessava as persianas em faixas finas de luz. A recusa do meu pai nunca foi realmente sobre o Derek. O Derek era só o pretexto. O problema real era controle. Meu pai precisava que tudo seguisse o roteiro dele: emprego estável, casamento seguro, resultados previsíveis. Eu tinha seguido esse roteiro por 8 anos, cuidando das contas dele, organizando os riscos, mantendo tudo funcionando sem erros. Mas no momento em que eu escolhi algo fora do plano dele, eu deixei de ser um ativo e virei um problema. E ninguém investe em problema. Minha mãe era diferente, mas no fundo era a mesma história. Ela tinha abandonado a enfermagem para nos criar. E quando eu construí minha própria carreira, virei a prova viva de que o sacrifício dela talvez não tivesse sido obrigatório. A Vanessa, por outro lado, casou cedo, continuou por perto, dependia deles. Ela fazia as escolhas da minha mãe parecerem inevitáveis. Eu fazia essas escolhas parecerem opcionais. Eles não estavam me punindo por causa do Derek. Estavam me punindo porque eu tinha mostrado, sem querer, que eles sempre tiveram escolha.
O noivado da Vanessa aconteceu 3 semanas depois, na casa dos meus pais. Cerca de 50 pessoas, tudo com buffet. E, como sempre, eu ajudei a organizar. Porque era isso que eu fazia. Eu resolvia problemas. Encomendei as flores na Patons Florals, coordenei as bandejas do Wilson's BBQ, imprimi as marcas de mesa na minha própria impressora às 11 da noite anterior. Tudo isso por $212 e quase 9 horas de trabalho. Ninguém pediu. Eu só fiz. Cheguei cedo, organizei as mesas, pendurei a decoração, deixei o espumante no gelo. Quando os convidados chegaram, eu já estava na cozinha, como sempre, a pessoa invisível garantindo que tudo funcionasse enquanto os outros apenas viviam a festa. Minha mãe se levantou para o brinde. Agradeceu a presença de todos que, segundo ela, eram importantes para Vanessa. Citou o buffet. Citou a floricultura. Citou os pais do Bradley, que tinham vindo de Savannah. Não citou meu nome. E então ela disse: nesta família, só conseguimos colocar o coração em uma celebração por vez. Ela me olhou enquanto falava. Não com raiva. Pior, com certeza. Como se aquilo fosse óbvio. Como se eu já devesse saber onde era o meu lugar. Bradley fez uma piada sobre a irmã que cuida dos números. Vanessa riu. Meu pai riu. E a sala inteira riu junto. Eu fiquei parada na cozinha que eu mesma ajudei a montar, segurando uma taça de espumante que eu tinha pago. E alguma coisa mudou dentro de mim. Não quebrou. Se encaixou. Como uma fechadura girando até travar. Naquele momento, eu entendi que eu vinha participando da minha própria invisibilidade. Cada flor arrumada, cada nota fiscal organizada, cada hora gratuita, tudo isso estava construindo uma estrutura onde eu nunca era parte do centro. Eu estava sustentando uma família da qual eu já tinha sido apagada. Naquela noite, voltei para casa e fiz o que sempre soube fazer melhor. Abri uma planilha em branco e comecei a colocar números. Não os deles. Os meus. O Derek estava no sofá lixando um pedaço de nogueira quando eu cheguei. Ele percebeu pela forma como eu deixei as chaves na mesa. Foi tão ruim assim? Ele perguntou. Eu contei tudo. O brinde. A exclusão. As risadas. A frase sobre uma única celebração. Ele largou a lixa. A família do Derek tinha falido quando ele tinha 16 anos. O sócio do pai dele esvaziou a conta da empresa e desapareceu para o Arizona. Eles perderam a casa, os caminhões, o negócio, tudo, menos uns aos outros. Ele largou a escola no ensino médio, voltou depois para terminar o GED à noite e passou anos reconstruindo a vida, um trabalho de cada vez. Ele entendia a traição financeira não como ideia, mas como cicatriz. Faz o que você precisar fazer, ele disse. E depois completou, mais sério. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você vem carregando o peso deles de graça. Isso não é o que família faz. Isso é o que funcionário faz, só que funcionário recebe. Eu fiquei em silêncio ao lado dele por um momento. Depois, falei das 2 decisões que eu já tinha tomado. A primeira, eu ia entregar minha renúncia formal da contabilidade da Henderson Hardware. Não era e-mail, não era aviso informal. Era carta. Impressa, assinada, com tudo certo. Eu sou CPA. Eu sei encerrar uma conta como se deve. A segunda, eu não ia mais em evento de família. Sem briga, sem discurso. Só, não ia mais. O Derek só assentiu. Tem certeza? Ele perguntou. Tenho. Ele voltou a lixar o pedaço de nogueira como se nada tivesse mudado. Então a gente resolve o resto junto. E foi isso. Nenhuma grande cena. Nenhuma promessa dramática. Só um homem com pó de madeira nas mãos dizendo que não ia embora. Naquela noite, eu escrevi a carta. Papel timbrado, linguagem profissional, 3 parágrafos, efeito imediato. Eu não fechei portas com barulho. Eu só parei de abri-las. Levei pessoalmente a carta até a Henderson Hardware numa terça de manhã. O sino da porta tocou do mesmo jeito de sempre, o mesmo som da minha infância inteira.
Meu pai estava atrás do balcão, separando peças em pequenas caixas. Eu coloquei o envelope sobre o vidro. O que é isso? Ele perguntou. Minha renúncia da contabilidade. A partir de agora. Está tudo atualizado até este trimestre. Ele abriu. Leu. A expressão dele mudou de confusão para irritação em poucos segundos. Depois de tudo que fizemos por você? Eu já estava esperando essa frase. Me diz exatamente o que vocês fizeram por mim, pai. Silêncio. Ele abriu a boca, e não saiu nada. Porque a resposta real era simples demais para ele dizer em voz alta: eu tinha feito tudo por eles. 8 anos sustentando números, corrigindo erros, economizando dinheiro, apagando incêndio, e o retorno foi um lugar no fim da mesa e uma lição de $100.000 sobre o meu valor ali dentro. Naquela noite, minha mãe ligou. Você está cometendo um erro enorme. Quando Derek te deixar sem nada, não venha depois pedir ajuda. Eu não vou, eu respondi. E dessa vez, não era emoção. Era fato. Eu não bloqueei os números deles. Eu só parei de atender. As ligações vieram mesmo assim. Uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois esporádicas. Sempre o mesmo tom. Nunca um pedido de desculpas. Sempre uma preocupação disfarçada de cobrança. Eu deixava tocar. Cortar contato não foi punição. Foi torniquete. Eu estava sangrando há anos no lugar que eles insistiam que não existia. E a única forma de parar era sair da posição onde a ferida continuava sendo aberta. Se você já precisou se afastar das pessoas que deveriam ter sido sua base, você sabe o que vem depois do último telefonema. Não é paz. Ainda não. É só o primeiro suspiro depois de ficar tempo demais debaixo d'água. Mas o que aconteceu com os números, foi isso que mudou tudo. Fica comigo. Eu e o Derek nos casamos 3 meses depois, no tribunal do condado de Bibb. Custo total, $1.847. Meu vestido veio de uma loja de consignação na Cherry Street. Renda clara, um pouco longo demais, mas perfeito do jeito certo. O Derek usou o único terno que tinha. A gravata foi o Al, o mentor dele, quem amarrou no estacionamento. Nossos testemunhos foram a Emma, minha amiga da faculdade, e o próprio Al, um empreiteiro aposentado que tinha ensinado o Derek tudo sobre estrutura e precisão. Almoçamos no Hernandes Diner, na Forsyth Street. Bife empanado, chá doce. O Derek entalhou nossas iniciais no banco de madeira com um canivete, enquanto a garçonete fingia não ver. Na mesma semana, ele fechou a compra de uma casa executada por hipoteca na Jeffersonville Road, 3 quartos, $62.000. Chão torto, varanda apodrecida, uma cozinha com cheiro de carpete molhado e abandono. Mas ele olhou para aquela casa como um cirurgião olha para um paciente. Já vendo que ainda podia ser salvo. Nosso plano era simples. Ele ia reformar. Eu ia cuidar do dinheiro. Primeira casa. Naquela noite, eu montei a planilha do zero, projeção de custos, cronograma, comparáveis de venda num raio de 8 quilômetros. O Derek desenhava o projeto da reforma em papel quadriculado na mesa da cozinha, enquanto eu fazia as contas no notebook. Outros casais fazem lista de presente, eu disse. Ele sorriu. A gente fez registro de ferramentas, serra circular, furadeira, e abriu uma empresa. 4 meses depois, vendemos aquela casa por $131.000. Lucro, 41 mil. O primeiro retorno real do nosso investimento. Eu já estava preenchendo os impostos de ganho de capital quando Derek já olhava o próximo imóvel. Aquela parceria tinha acabado de começar de verdade. O casamento da Vanessa aconteceu num sábado de setembro. Eu não fui convidada. A Emma foi. Depois me ligou, escolhendo bem as palavras, daquele jeito cuidadoso que a gente usa quando conta uma festa para quem não foi chamado. Lugar à beira do Lago St. Clair. 214 convidados. Banda trazida de Nashville. Orquídeas que não aguentaram até a recepção por causa da umidade da Geórgia. Custo final, $87.000. Meu pai fez um brinde falando sobre investir no futuro. E eu até imagino que ele acreditou nisso.
Enquanto isso, eu e o Derek estávamos fechando a segunda casa. Um duplex de tijolo na Poinsettia Avenue. Compra, 71 mil reforma, 34 mil venda, 158 mil lucro, 53 mil. Minha irmã gastou 100 mil em uma única noite. Nós fizemos 53 mil em 8 semanas. Eu não fiquei comparando, mas eu sou contadora. Números ficam na minha cabeça mesmo quando eu não peço. A Emma comentou outra coisa, o Bradley tinha alugado um BMW novo uma semana antes do casamento. Para combinar com a energia, ele disse na festa. $740 por mês num carro que nem era dele, só para impressionar gente que ele provavelmente nem lembraria no Natal. Eu não julguei. Só guardei a informação do jeito que eu guardo tudo, como padrão que tende a se repetir. Naquele mesmo sábado de setembro, eu e o Derek não estávamos em casamento nenhum. Estávamos no leilão de imóveis em Warner Robins. Perdemos um lance por $2.000, voltamos para casa, comemos chili do dia anterior e dormimos cedo. A loja de ferragens já estava começando a sangrar financeiramente nessa época, mas ninguém me contou nada, e eu também não perguntei. 7 meses depois de eu sair da Henderson Hardware, o número da minha mãe apareceu na tela. Eu estava dentro do carro, em frente a uma vistoria de imóvel, comendo uma barra de cereal e revisando um orçamento de empreiteiro. Atendi. Não sei exatamente por quê. Talvez hábito. Ou talvez aquele resto de versão minha que ainda queria ouvir a mãe dizer as palavras certas. A Janete não disse um oi. Seu pai está com problema nas costas, ela falou. Ele não consegue fazer inventário sozinho. E a nova contadora, ela errou alguns lançamentos no trimestre. A Receita está questionando. Podemos ter multa. Eu esperei. Contei os segundos na cabeça. 3. 5. 8. Nada de como você está. Nada de sentimos sua falta. Nada de desculpa. Minha mãe me ligava como quem chama uma ferramenta emprestada, só quando dá problema. Espero que vocês encontrem alguém para ajudar, eu respondi depois de um silêncio. Eu não estou disponível. Silêncio do outro lado. E então ela tentou. Você vai mesmo deixar sua família passar por isso por orgulho? Não é orgulho, mãe. É limite. Eu desliguei. Deixei o celular no banco do passageiro e fiquei olhando o orçamento até os números pararem de se misturar na minha cabeça. Eu não me senti vitoriosa. Eu me senti cansada. 8 anos de condicionamento não desaparecem em 7 meses. O reflexo de culpa veio rápido, automático, quase treinado demais para falhar. Minhas mãos chegaram a se mexer, querendo abrir o notebook e entrar no sistema de contabilidade da Henderson Hardware como se aquilo ainda fosse minha responsabilidade. O Derek percebeu na hora quando eu cheguei em casa. Ele olhou para mim e entendeu antes mesmo de eu falar. Eles não estão te chamando como pessoa, ele disse. Estão te chamando pelo que você faz. E ele estava certo. A diferença entre essas duas coisas era exatamente a diferença entre ser família e ser útil. Eu só tinha demorado 8 anos para perceber isso. No primeiro ano depois que tudo mudou, eu ainda fiz as contas do jeito que sempre fiz, com precisão quase automática. Foram 3 reformas completas, com um lucro total de $127 mil, já descontando impostos, taxas, materiais e o encanamento estourado que ensinou o Derek a nunca confiar numa parede antes de checar a linha principal. Em março, numa quarta-feira à tarde, eu formalizei a criação da Morrison Property Group LLC. Sarah Morrison. Eu tinha adotado o sobrenome do Derek, e ver aquilo no registro oficial pareceu menos burocracia e mais um marco, como se eu estivesse fincando uma bandeira no chão. O Derek cuidava da parte de construção, design e coordenação das equipes. Eu cuidava de tudo que envolvia dinheiro, licenças, contabilidade, seguros, análise de inquilinos e qualquer decisão que exigisse lógica fria e paciência. A gente se dividia de um jeito simples, ele construía casas, eu construía estrutura. Juntos, a gente construía algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Naquela mesma primavera, encontramos o terreno. 5 acres fora da cidade, colinas suaves, carvalhos antigos no topo da área. Custou $78 mil. O Derek caminhou pela linha da propriedade em silêncio por quase 10 minutos.
Depois disse só uma frase. Aqui a gente constrói nossa casa. Foi nessa época que comecei a manter um registro pessoal. Não tinha nada a ver com a empresa, para isso eu já usava o sistema contábil. Aquilo era diferente. Eu voltei aos arquivos da Henderson Hardware, anos de registros, backups, cópias, e fui catalogando cada hora que eu tinha trabalhado para minha família. Cada declaração, cada negociação com fornecedor, cada ciclo de folha de pagamento. Eu atribuí um valor de mercado para cada tarefa. Não era uma acusação. Era clareza. 13 meses depois de parar de atender minhas ligações da família, a Vanessa me ligou. Eu estava no meio de uma análise de inquilino, revisando histórico criminal, crédito, emprego. Trabalho cuidadoso, do tipo que você faz quando entende que cada escolha define o resto. Atendi porque era Vanessa. E ela nunca tinha me ligado antes, nenhuma vez em mais de um ano. Sara, ela disse, com a voz tensa. Tá tudo ruim aqui em casa. Meus pais estão brigando direto. A loja tá em apuros. Eu esperei a pergunta que nunca vinha mais cedo ou mais tarde nessas ligações. Como eu estava, como o Derek estava, como era a minha vida agora. Mas não veio. Ela só continuou. O pai contratou uma contadora qualquer pela internet. Ela errou a folha de pagamento. Diz que classificou os funcionários errado. Agora ele tá devendo 23 mil de multa pro governo. 23 mil. Eu teria identificado isso em uma tarde. Vanessa, eu disse, isso é complicado. Espero que ele consiga resolver. Silêncio. E então o tom mudou, mais direto. Você pode resolver isso. Você conhece o sistema deles. Você montou tudo aquilo. Eu conhecia, eu respondi. Agora não conheço mais. Ela não perguntou o que eu fazia agora. Não perguntou do negócio, das casas, da vida que eu tinha construído na mesma cidade onde ela morava e nunca apareceu para ver. Minha irmã me ligou como quem liga para suporte técnico. Sem enrolação, descreve o erro, espera a solução. Você está sendo egoísta, ela disse. Não, Vanessa, eu respondi. Eu estou sendo contratada. A diferença é que uma dessas coisas vem com salário. Eu desliguei. Coloquei o telefone na mesa e voltei para a verificação de antecedentes do inquilino. Alguns padrões ficam óbvios quando você olha os dados com calma. A Vanessa sempre tinha me tratado como recurso, não como irmã. E recurso não é convidado para casamento. Recurso é chamado quando quebra alguma coisa. Eu encontrei o número numa terça-feira de outubro. Estava organizando meu escritório em casa, o segundo quarto que também funcionava como base da Morrison Property Group, quando puxei o meu registro pessoal do arquivo. 47 páginas. Tudo datado. Cada hora registrada. Eu tinha começado aquilo como um exercício de clareza, mas acabou virando outra coisa. 8 anos de contabilidade para a empresa da minha família. Declarações trimestrais, impostos anuais na Geórgia, folha de pagamento de 3 funcionários, conferência de notas de fornecedores, renegociação de seguros, controle de contas a receber, projeção de fluxo de caixa. Eu atribuí valor de mercado para cada serviço, como se fosse um cliente comum pagando uma CPA licenciada no centro da Geórgia. Contabilidade trimestral, 12 mil por ano. Declaração de impostos, 4 mil. Folha de pagamento, 6 mil. Renegociação com fornecedores e economia gerada, variável, mas tudo registrado. O erro do fornecedor de madeira. A redução no seguro. O contrato de equipamento que eu renegociei no 5º ano e que economizou $1.800 por ano. O total estava no final da página 47. $247.300. Foi isso que 8 anos de trabalho gratuito realmente significaram quando finalmente viraram uma fatura. Eu fiquei olhando para aquele número por muito tempo. Minha família deu $100.000 para o casamento da Vanessa. E disse que eu não merecia ajuda. Enquanto isso, eu tinha sustentado a operação deles em silêncio, no valor de quase $250.000. Fechei o arquivo. Guardei de volta. Não postei nada. Não falei com ninguém. Só contei para o Derek naquela noite. Ele olhou para o número e depois para mim.
Você estava administrando o negócio deles de graça, Sarah, e ainda disseram que você não merecia ajuda. Eu sei, eu respondi. Mas não é sobre o que eles me devem. É sobre o que eu devo a mim mesma. Eu nunca usei aquele registro como arma. Nem precisei. Alguma coisa mudou depois que eu vi aquele valor. Não de repente. Foi mais como uma fundação assentando devagar, até que um dia você percebe que a casa está em outro nível. Eu parei de me assustar quando o número com DDD 478 aparecia na tela. Pare de pegar caminhos alternativos só para não passar pela Main Street e ver a placa da Henderson Hardware. Pare de rever as palavras do meu pai de madrugada, quando a casa estava silenciosa demais. 247 mil dólares. Aquele número não me prendeu. Ele me soltou. Não porque eu fosse usar aquilo contra alguém, mas porque finalmente existia prova do que eu sempre soube, mas nunca tinha conseguido nomear. Eu não era a filha que não merecia ajuda. Eu era a filha que já vinha ajudando há anos. O negócio continuava crescendo. A Morrison Property Group fechou o sexto flip naquele mês, um bungalow antigo na College Street que o Derek transformou de um imóvel caído em uma casa de 3 quartos totalmente renovada. Já administrávamos 12 unidades de aluguel. Receita anual, 380 mil dólares. Contratei nosso primeiro funcionário, um inspetor de imóveis meio período chamado Glenn, que me lembrava o UAU. E em novembro, o Derek e eu começamos a construção da nossa casa. Ele passou 4 meses só no projeto. Estilo fazenda moderna, varanda envolvendo a casa inteira, vigas de madeira reaproveitada vindas dos imóveis que a gente tinha reformado ao longo do caminho. Carvalho do Jeffersonville Rente, pinho do bungalow da College Street, nogueira de um duplex em Ishmael. Cada peça tinha uma história. O Derek repetia isso sempre. Cada madeira tem uma história. E depois completava, como se fosse óbvio. Assim como a gente. A estrutura começou a subir antes do Natal. Eu fiquei em pé na varanda ainda sem acabamento e vi o sol de inverno cair atrás dos carvalhos do terreno. Naquele momento, não era mais planejamento. Era construção real. Eu não estava tentando provar nada para ninguém. Nem rebater nada. Só estava confirmando algo que eu já sabia por dentro. 247 mil. Foi esse número que mudou tudo. Não porque eu usei contra alguém, mas porque pela primeira vez eu vi, em preto e branco, o que eu realmente tinha carregado esse tempo todo. Se você já se perguntou se alguém percebeu tudo o que você fez em silêncio, fica comigo. Porque o que aconteceu quando a pessoa que segurava tudo foi embora, é aí que a história realmente muda. O segundo ano foi quando a matemática deixou de ser impressionante e passou a ser impossível de ignorar. 8 reformas concluídas. Lucro médio por projeto, 42 mil dólares. Lucro total, 336 mil antes de impostos. 12 imóveis alugados gerando 8.400 dólares por mês de fluxo líquido. 3 contratos comerciais assinados, um consultório odontológico na Vineville, uma barbearia na Broadway e um espaço de coworking no antigo distrito dos armazéns de algodão. A Morrison Property Group passou de 1,2 milhão de dólares em patrimônio. Sem herança. Sem dinheiro de família. Sem investidor mágico aparecendo do nada. Só disciplina de planilha de uma contadora e a teimosia de um carpinteiro que se recusa a fazer qualquer coisa de qualquer jeito. A casa na colina já estava tomando forma. Estrutura pronta, telhado instalado, parte elétrica em andamento. O Derek colocou as janelas com as próprias mãos. Ele tinha encontrado um fornecedor em Vidalia que vendia vidro triplo pelo preço de empreiteiro. À noite, eu ficava no piso de compensado da futura varanda, com o notebook apoiado num cavalete improvisado, conciliando contas enquanto ele cortava madeira na oficina atrás da casa. Quando eu tinha 24 anos, eu achava que ajudar minha família de graça era um investimento, eu disse uma noite. Acho que o melhor investimento que eu fiz foi em um homem com mãos calejadas e consciência limpa. Ele nem levantou os olhos enquanto ajustava a peça de rodapé. Você que fez os números funcionarem. Nós dois fizemos. A cidade começou a perceber. Contratamos empreiteiros locais, compramos de fornecedores da região, patrocinamos a Liga de Beisebol Juvenil de Macon. Não era mais invisível. Era visível demais para ignorar.
O evento beneficente da cidade já estava sendo preparado para a primavera, o maior da região. A Morrison Property Group já estava na lista de convidados. Eu soube do problema da loja da forma típica de cidade pequena, alguém que conhece alguém que viu algo estranho. A Judy Clemons, nossa corretora de seguros, comentou isso durante uma revisão de apólice. A Henderson Hardware está atrasada com os pagamentos. Precisei enviar aviso de cancelamento mês passado. Ela não sabia que eu era uma Henderson. Fazia 2 anos que eu era Morrison. Eu não corrigi. Em vez disso, fiz algumas ligações discretas. Um fornecedor antigo dos meus tempos de contabilidade confirmou. A loja estava afundando. A nova contadora, contratada por $45.000 ao ano depois de um anúncio na internet, tinha acumulado uma sequência de erros, impostos de folha não pagos, declarações trimestrais esquecidas, notas de fornecedores lançadas errado, pagamentos duplicados para 2 parceiros. O estrago, em 18 meses, já somava $67.000 em multas e pagamentos indevidos. A hérnia de disco do Richard tinha piorado. Ele já estava reduzido a cerca de 4 horas por dia na loja, a maior parte do tempo sentado num banco atrás do balcão, com o rosto sempre contraído de dor. A Janete, com 58 anos, tinha voltado a trabalhar no chão da loja em tempo integral pela primeira vez em 2 décadas. Toda vez que alguém mencionava ela para mim, vinha a mesma descrição, exausta. E a Vanessa e o Bradley? Muito ocupados. Os cheques de comissão do Bradley estavam indo direto para parcelas de carro e pagamentos mínimos de cartão de crédito. A Vanessa tentava ajudar postando o estoque da loja no Instagram: 12 seguidores, 0 vendas. Eu tinha escrito sobre isso na minha carta de demissão. Terceiro parágrafo: sem supervisão financeira consistente, relações com fornecedores e conformidade fiscal vão se deteriorar entre 12 e 18 meses. Eu não escrevi aquilo por crueldade. Eu escrevi porque sou contadora. Prever risco é parte do trabalho. E cada número que eu tinha projetado, aconteceu. A loja estava sangrando exatamente como a planilha mostrava. E a única pessoa que poderia ter impedido isso estava numa colina fora da cidade, construindo uma casa com um homem que disseram que não era suficiente. O Richard apareceu no nosso escritório numa quinta tarde. A Morrison Property Group funcionava no antigo ponto comercial reformado na Second Street. Fachada de vidro, placa limpa, 3 mesas lá dentro. Eu estava revisando uma ordem de alteração de um empreiteiro quando o sino da porta tocou e eu vi meu pai entrar. Primeira vez em 22 meses. Ele estava mais magro. Andava com uma bengala. A hérnia já tinha chegado num ponto sério. Mas o que não tinha mudado era o maxilar travado, aquele mesmo de sempre, o tipo de expressão de quem acredita que está certo e o resto do mundo só ainda não entendeu. Ele olhou ao redor, o escritório, o registro da empresa na parede, os quadros de imóveis no mural, o Glenn trabalhando com comparativos de vendas. Você precisa voltar e ajudar com os livros, ele disse. Sem cumprimento, sem nada. Família ajuda família. Eu continuei sentada. Família também aparece no casamento dos outros, pai. Ele piscou. Qualquer roteiro que ele tinha ensaiado no caminho não incluía aquela resposta. Isso foi diferente. A gente estava tentando te proteger de... De quê? Eu interrompi, olhando ao redor. Disso aqui? Ele ficou em silêncio. A bengala tremia levemente na mão dele. Raiva ou dor, eu não sabia. Eu não vim discutir. Eu vim porque a gente precisa de ajuda. Eu também precisava, eu disse. 3 anos atrás, você me olhou e disse. Eu parei. Não repeti a frase. Não precisava. Ela já estava ali, no meio da sala, mais pesada do que qualquer um dos dois. Ele virou e saiu. O sino tocou de novo. O Glenn levantou os olhos. Tá tudo bem? Tá, eu respondi. Ele veio pelos meus números, não por mim. Peguei a ordem de serviço e voltei ao trabalho. Tem coisa que não fecha. Você encerra a conta e segue. A Vanessa e o Bradley se separaram 22 meses depois das orquídeas murcharem. Eu não soube por ela. Soube pela Emma, que soube por uma amiga em comum, que soube da cabeleireira da Vanessa.
Cidade pequena tem uma velocidade de informação maior que fibra ótica. Os detalhes vieram em pedaços. O gasto do Bradley tinha saído do controle depois do casamento. BMW alugado de $740 por mês. Viagens de fim de semana para Hilton Head no crédito. Relógio de $15 mil comprado pela marca. Dívida conjunta no cartão, 43 mil. A concessionária cortou metade do território dele depois de um trimestre ruim. O BMW foi devolvido. O relógio foi parar numa loja de penhores na Eisenhower. A Vanessa voltou para a casa dos pais. Quarto de infância, paredes lilás, o pôster de pôr do sol comprado no TJ Maxx aos 17 anos. 29 anos, dormindo numa cama de solteiro, rolando fotos do casamento no celular. Meus pais investiram $100 mil no futuro da minha irmã. 22 meses depois, esse futuro estava dentro de uma capa de roupa no armário, arquivado como lição aprendida. E o estranho foi que eu não senti satisfação. Isso me surpreendeu. Eu esperava algum tipo de vitória emocional, aquela sensação de eu sabia, um pequeno momento de revanche silenciosa. Mas não veio nada disso. O que veio foi algo mais estranho, reconhecimento. A Vanessa não era minha inimiga. Ela era só o resultado do mesmo sistema que tentou me engolir. A diferença é que ela aceitou o papel. O investimento a seguro, o que meu pai escolheu no meu lugar, tinha desmoronado. E a aposta arriscada, a contadora e o carpinteiro, estava construindo uma casa numa colina. Eu não liguei para Vanessa. Não mandei mensagem. Só continuei construindo. Porque a melhor resposta para quem subestima você não é vingança. É alvará aprovado, fundação pronta e tempo trabalhando a seu favor. A casa ficou pronta em março. Eu lembro do dia exato porque o Derek me pegou no colo na entrada e eu bati a cabeça na moldura da porta. A gente riu tanto que acabou sentado na escada da varanda, comendo pizza fria enquanto o sol se punha. 4 quartos, 3 banheiros, 2.800 pés quadrados em 5 acres de terra. Estilo fazenda moderna. Uma casa que parece ter história, mesmo sendo toda nova. Vigas de madeira reaproveitada na sala. Carvalho da nossa primeira reforma na Jeffersonville Road. Armários feitos à mão pelo Derek ao longo de 3 fins de semana, lixados até a madeira quase brilhar como pedra de rio. Lareira de pedra que ele mesmo montou, usando pedras do próprio terreno. Uma varanda que dava a volta na casa inteira, larga o suficiente para uma mesa grande, 10 cadeiras e a cadeira de balanço que o UOL nos deu de presente. Avaliação, $2,1 milhões. Terreno, 78 mil. Construção, 410 mil. Porque quando seu marido faz 60% da obra, a matemática muda completamente. Localização, mão de obra, e 5 acres de colina na Geórgia fizeram o resto. Uma manhã, eu caminhei sozinha pela cozinha antes do Derek acordar. Passei a mão pela bancada. Madeira de um antigo boliche de milha de Geville reaproveitada. Tudo naquela casa tinha o toque dele. E todos os números do nosso negócio tinham o meu. Meus pais diziam que o Derek não tinha uma carreira de verdade. Eles estavam errados em muita coisa. Mas essa era a frase que mais voltava na minha cabeça. Ficar parada numa casa que provava isso sem precisar dizer uma palavra. No fim de semana seguinte, fizemos nosso primeiro jantar lá. Emma, Wal, Glenn, 2 empreiteiros e as esposas deles. 12 pessoas ao redor da mesa. Eu tinha construído uma sala de jantar para 12 pessoas. Meus pais tinham uma com um lugar que nunca foi reservado para mim. Macon tem 155 mil habitantes, mas os círculos que realmente importam são pequenos. Bancos da igreja, reuniões da escola, a fila do caixa da Henderson Hardware, ou o que sobrou dela. As notícias começaram a circular. Os Morrisons construíram uma casa fora da cidade. Grande. Lá em cima na colina depois da estrada do condado. Derek Morrison, o carpinteiro que antes chamavam de o garoto da falência, e a esposa dele, Sarah. Sarah Henderson. Henderson. Tipo a loja de ferragens. Tipo Richard e Janette Henderson. As pessoas começaram a ligar os pontos. A Morrison Property Group já era visível.
Contratava gente local, patrocinava esportes juvenis, comprava materiais de fornecedores da região. O nome aparecia em obras, placas, banners de patrocínio nos campos de beisebol. Enquanto isso, a Henderson Hardware parecia um suspiro longo e cansado. O estoque encolhia. As prateleiras, antes cheias de parafusos e peças de toda a região, agora tinham espaços vazios. O Richard aparecia cada vez menos. Um papel de contratação ficou na vitrine por 3 meses. Os clientes começaram a ir direto para Home Depot em Warner Robins. Na Macon First Baptist, onde a família Henderson tinha ocupado o mesmo banco da terceira fileira por 2 décadas, as amigas da igreja da Janete começaram a fazer perguntas. Como está a Sarah? Soubemos que ela construiu aquela casa linda na colina. A resposta da minha mãe era sempre a mesma. Um sorriso apertado, mudança rápida de assunto, desvio para o próximo evento da igreja ou a próxima arrecadação de bolos. Uma vizinha, a senhora Talbot, professora aposentada, que me conhecia desde o jardim de infância, resolveu ir direto ao ponto. Janete, você deve estar tão orgulhosa da Sarah. Construir tudo aquilo do zero, ela realmente se fez sozinha. O rosto da minha mãe endureceu. Não foi bem um sorriso. Foi algo que tentou ser um. Ela se desculpou, foi ao banheiro e demorou 15 minutos para voltar. Minha mãe passou 30 anos construindo a imagem da família perfeita. A minha ausência virou a rachadura por onde a luz entrou sem pedir licença. Num domingo à noite, ela me ligou. Primeira vez em mais de um ano. O número na tela fez meu coração travar por meio segundo, daquele jeito antigo, quando eu ainda acreditava que toda ligação podia começar com um "me desculpa". As pessoas estão comentando, ela disse. A voz baixa, controlada, a voz de quem está administrando um problema. Elas acham que nós te abandonamos. Vocês não me abandonaram, mãe, eu respondi. Vocês só escolheram outra pessoa. Silêncio. Isso não é justo, Sarah. A gente estava preocupada com o Derek. Só queríamos o melhor para você. O melhor para mim era ser vista. Ser valorizada. Fazer parte. Eu fiz uma pausa curta. Você disse que só dava para colocar o coração em uma celebração por vez. Do outro lado, o ar mudou. Eu ouvi a respiração dela travar, como se tivesse reconhecido a própria frase devolvida com precisão cirúrgica. Nós não queríamos dizer aquilo assim. Mas disseram, eu interrompi. E eu construí minha vida em cima disso. Ela tentou mudar o rumo da conversa. O tom ficou mais leve, quase ensaiado. 30 anos administrando narrativas não somem fácil. A Vanessa está passando por um momento terrível. O Bradley deixou ela com aquelas dívidas todas. Ela precisava da irmã agora. Ela tem a família dela, eu respondi. Vocês deixaram isso bem claro no noivado. A ligação terminou ali. Eu deixei o telefone no balcão de madeira da cozinha, o mesmo que o Derek tinha instalado com as próprias mãos, e fiquei olhando pela janela os carvalhos lá fora. Eu não chorei. Não por força. Mas porque já tinha chorado tudo o que precisava. Chorei no carro depois de jantares de família. Chorei em silêncio no banho depois de ser ignorada. Chorei sentada na mesa de trabalho, conferindo números que só confirmavam o que eu já sabia há muito tempo. Existe uma diferença entre lamentar a família que você tem, e lamentar a família que você achou que tinha. Eu já tinha encerrado esse segundo luto fazia tempo. O evento beneficente de Macon era o maior do ano. Uma gala no centro cívico em apoio ao banco de alimentos e aos programas juvenis da cidade. Toalhas brancas, leilão silencioso, mais de 200 convidados, professores, empresários, vereadores, líderes religiosos e todas as famílias que importavam naquele lugar. A Linda Prescott, organizadora do evento, me ligou em fevereiro. A Morrison Property Group fez muito por Macon este ano, ela disse. Seria uma honra ter vocês e o Derek como patrocinadores principais. Eu aceitei. Não para fazer uma declaração. Mas porque eu me importava com a comunidade que tinha escolhido construir. Eu e o Derek já patrocinávamos a Liga de Beisebol Juvenil, contratávamos fornecedores locais, participávamos de projetos com Habitat for Humanity. Não era imagem. Era rotina.
A Henderson Hardware tinha sido patrocinadora desse evento por 15 anos. Neste ano, mal conseguia pagar os ingressos da própria mesa. A notícia chegou até a Janete. Sarah e Derek Morrison eram os patrocinadores principais. Ela contou ao Richard. O Richard ficou olhando para o chão em silêncio. A Vanessa, que tinha voltado para a casa dos meus pais e ainda estava tentando reorganizar as dívidas deixadas pelo Bradley, ficou sabendo do evento pelo Instagram. Ela vai se exibir, ela disse para Janete. Isso é para humilhar a gente. Eu só soube disso depois, por aquele sistema informal de sussurros educados que funciona como rede social em cidade pequena. Nada disso me surpreendeu. Quando você passa a vida inteira sendo o centro das atenções, o sucesso dos outros sempre parece um ataque pessoal às suas próprias falhas. Minha família achava que o meu sucesso tinha a ver com eles. Não tinha. Mas eu entendia por que eles pensavam assim. O evento beneficente seria em 3 semanas. Meus pais, minha irmã e eu estaríamos no mesmo ambiente pela primeira vez em 3 anos. Eu passei o ferro no vestido e não pensei mais nisso até a noite chegar. 2 semanas antes da gala, a Vanessa passou de carro em frente à nossa casa. Ela estava fazendo entregas da loja uma encomenda especial de ferragens para um cliente fora do limite do condado. O caminho dela passava exatamente pela estrada que margeia nossa propriedade. Eu não estava em casa. O Derek estava na oficina, cortando acabamento para uma reforma de banheiro de um cliente. Ele ouviu o carro reduzir, depois parar. Quando levantou o olhar, viu um Honda prata parado no fim da nossa entrada, motor ligado. Uma mulher dentro, mãos apertadas no volante. Em seguida, o celular subindo até o ouvido, e ela começando a chorar. Ele não reconheceu. Voltou a trabalhar. Contou isso pra mim à noite. E eu soube na hora. Era Vanessa, eu disse. Ele fez uma pausa. Sua irmã veio até aqui? Ela estava fazendo entregas. A rota passa por nós. Eu imaginei o que ela viu. A casa crescendo na colina, madeira clara, janelas escuras, varanda contornando 3 lados. Jardins planejados com a ajuda da esposa de um cliente. A oficina ao lado. A entrada de cascalho cercada por magnólias que transplantamos de uma demolição em Ishmael. Tudo construído com as nossas mãos e nossas decisões. Construído pela irmã que se casou com um erro. Pelo carpinteiro que não tinha uma carreira de verdade. 2,1 milhões de dólares de um futuro que meu pai recusou financiar. Mais tarde naquela noite, a Emma me ligou. Vanessa ligou para sua mãe chorando, ela disse. Ela ficava repetindo, como ela conseguiu isso? Como a Sarah tem uma casa dessas? A Janete não respondeu. Porque a resposta era o tipo de matemática que nem ela conseguia reorganizar. Ela tinha isso porque era ela. E porque vocês decidiram ignorar isso. O evento estava há 14 dias. E, de alguma forma, os 3 tinham decidido ir. O Macon Civic Center numa noite quente de abril. Toalhas brancas, arranjos de magnólia, leilão silencioso encostado na parede leste. 200 pessoas entrando pelas portas duplas. Aquele tipo de evento em que todo mundo conhece todo mundo e o mapa de mesas parece mais política do que organização. Chegamos às 18h30. Eu estava com um vestido azul marinho, simples, sem marca. O Derek vestia o único blazer bom que tinha e uma gravata que eu comprei numa loja de consignação onde também tinha encontrado meu vestido de casamento. Ele ajeitava a gola o tempo todo, como se aquilo nunca ficasse no lugar certo. Meus pais já estavam lá. Mesa 14, perto do fundo. O Richard com um paletó mais largo do que costumava usar. A Janete com aquele sorriso de igreja, o mesmo que sempre cobria tudo. E a Vanessa ao lado deles, com um vestido que eu reconheci imediatamente da boutique onde ela trabalhava antes. Desconto de funcionária. Ainda havia uma marca de etiqueta dobrada na gola do vestido. A sala percebeu a nossa chegada do mesmo jeito que salas sempre percebem quando as 2 partes de uma história conhecida finalmente ocupam o mesmo espaço. Sussurros. Olhares rápidos. A coreografia educada de quem escolhe lado sem admitir que está escolhendo. Achei nossa mesa. Mesa 3. Perto do palco. Patrocinadores principais.
Sentamos. O Derek apertou minha mão por baixo da toalha da mesa. A Vanessa me interceptou perto da mesa de bebidas uns 10 minutos depois. Bonito da sua parte aparecer onde você não é bem-vinda, ela disse. Baixo o suficiente para só eu ouvir. Eu fui convidada, Vanessa. Eu fui chamada como patrocinadora. Você só veio para fazer a gente passar vergonha. Eu olhei para minha irmã. 29 anos. Morando na casa dos nossos pais. Afundada nas dívidas do ex-marido. Usando um vestido que ainda tinha o rótulo de uma vida que ela não tinha mais. Eu estou aqui porque acredito nessa comunidade, eu disse. Do mesmo jeito que eu acreditava na nossa família. Até ela deixar claro que não acreditava em mim. A Linda Prescott subiu ao palco às 19h15. Agradeceu voluntários, doadores, comissão organizadora. E então chegou aos patrocinadores. Os patrocinadores principais deste ano representam exatamente o espírito deste evento, ela disse, ajustando o microfone. Eles chegaram a Macon sem nada além de um plano de negócios e ferramentas de trabalho. Em 3 anos, reformaram 8 imóveis, geraram empregos para dezenas de trabalhadores locais e construíram uma das empresas imobiliárias mais respeitadas da região. Por favor, recebam Derek e Sarah Morrison, da Morrison Property Group. A sala inteira levantou. 200 pessoas, professores que tinham me dado aula, empresários que já tinham visto nossos projetos, membros da igreja que assistiram minha família ocupar o mesmo banco por 20 anos, todos de pé, aplaudindo. A filha que disseram que não merecia ajuda. Eu levantei. Assenti. Sentei de novo. O Derek fez o mesmo. Sem discurso. Sem aceno. Só reconhecimento. Do outro lado da sala, minha família ficou imóvel. O Richard encarava o prato. Os músculos do pescoço tensos, travados. A Janete mantinha o sorriso congelado, daquele tipo que exige esforço para continuar existindo. A Vanessa estava com os olhos brilhando. Passava um guardanapo de coquetel entre os dedos, já quase destruído. Durante o jantar, as pessoas começaram a vir até a nossa mesa. Não era uma enxurrada, mas um fluxo constante. Estamos tão felizes que vocês fazem parte dessa comunidade. As reformas de vocês na Broadway ficaram lindas. Meu filho se candidatou para trabalhar com vocês. Disse que foi a entrevista mais profissional que já fez. Cada comentário caía como uma linha no relatório que eu nunca precisaria apresentar para ninguém. A mesa 14, dos Henderson, permaneceu em silêncio. Não por crueldade. Mas porque, em salas assim, as pessoas prestam atenção em quem constrói, e em quem só observa. E 200 pessoas estavam observando. O Richard me encontrou durante o leilão silencioso. O salão já tinha se espalhado pelo corredor leste, gente dando lances em cestas e viagens de fim de semana. Eu li a descrição de uma aquarela emoldurada do Hugh Mugey quando ele apareceu ao meu lado. O cheiro dele veio antes da voz, um aftershave misturado com algo mais pesado, aquele cheiro de quem não dorme direito há dias. Você já provou seu ponto, ele disse. Baixo. Controlado. A mesma voz de negociações na loja. Agora para de nos envergonhar. Eu não virei. Continuei lendo a descrição da pintura. Eu não estou fazendo vocês parecerem nada, pai. Eu estou vivendo a minha vida. Nós demos esse dinheiro para sua irmã porque ela precisava mais. Ela não tinha as suas habilidades. Eu virei o corpo então. Olhei para ele. De verdade. Ele tinha 61 anos. As costas já não aguentavam bem. A loja estava morrendo aos poucos. A filha favorita dele tinha um casamento que tinha desmoronado. E ele estava ali, na frente da filha que tinha descartado, pedindo para ela se encolher para ele continuar se sentindo grande. Eu também precisava, eu disse. Talvez não do dinheiro. Mas da confiança. Da fé. Da mesma fé que vocês deram para Vanessa sem nem pensar 2 vezes. Eu estava tentando te proteger de... De quê? Eu cortei. De construir uma empresa de $2 milhões. De contratar 12 pessoas. De estar aqui como patrocinadora principal do evento que vocês costumavam patrocinar? A boca dele abriu.
Fechou. Não havia roteiro para aquilo. Durante 30 anos, a palavra dele tinha sido o ponto final de qualquer conversa. Agora ele estava na frente de alguém cujos números eram maiores, cuja reputação era mais sólida, e cuja voz não precisava subir para ser ouvida. Ele se virou e voltou para a mesa 14. A Janete viu ele sentar. A Vanessa viu ele encarar a toalha da mesa. A sala inteira viu tudo. E então aconteceu. 8 minutos depois. Eu estava na minha mesa, falando com o Derek sobre dar um lance na aquarela, quando o ambiente mudou. Aquele silêncio específico. O tipo que cai sobre uma multidão quando algo privado vira público sem permissão. A Janete vinha na nossa direção. Sem pressa. Sem hesitação. Os saltos dela batendo no piso do Civic Center como um metrônomo. Ela parou a menos de 1 metro da nossa mesa. Perto o suficiente para eu ver a maquiagem começando a borrar no canto dos olhos. Você está nos punindo. A voz dela já veio alta o suficiente para outras mesas ouvirem. E depois ficou ainda mais alta. Você construiu essa vida toda só para esfregar na nossa cara. Está exibindo sua casa, sua empresa, para nos humilhar. Eu levantei devagar. Do jeito que você levanta quando quer que alguém entenda que você não está com medo. Mãe, eu não construí minha vida para te punir. Eu construí porque vocês me disseram que eu estava sozinha. Então eu fui sozinha. Nós sacrificamos tudo por essa família, ela disse, a voz rachando. Eu abandonei minha carreira. Seu pai sacrificou a saúde dele por aquela loja, e você simplesmente foi embora. Vocês sacrificaram pela família que escolheram, eu respondi. Eu não fazia parte dela. Vocês deixaram isso claro no noivado da Vanessa. Vocês deixaram isso claro no jantar. Você não pode ficar com raiva porque eu levei a sério o que vocês disseram. A Vanessa já estava atrás da mãe agora. Tinha atravessado o salão quase sem perceber, puxada pela força da cena. Você sempre teve que ser melhor que todo mundo, ela disse. Sempre teve que provar alguma coisa. Eu olhei para ela. Eu não precisava ser melhor, Vanessa. Eu só precisava sobreviver sem vocês. A sala inteira estava em silêncio. 200 pessoas assistindo uma família se desfazer em tempo real, pratos intocados. Conversas abandonadas. Cada olhar preso naquela mesa, uma mãe, 2 filhas, e 30 anos de desigualdade acumulada finalmente rachando na superfície. O Richard não levantou. Não foi até lá. Ficou na mesa 14, com as mãos juntas, encarando a toalha como quem lê uma sentença que já conhecia. A voz da Janete quebrou. Você não sabe o que é ver sua filha ir embora. Eu respirei fundo. Você está certa, eu disse. Eu não sei o que é ver uma filha ir embora. Eu só sei o que é ser a filha que teve que ir. Eu me sentei. O Derek segurou minha mão. Eu não saí da sala. Não bati a porta. Não fiz discurso final. Voltei para minha mesa, para o meu jantar e para minha vida. A confrontação tinha acabado. Não porque eu tinha vencido, mas porque não havia mais nada a ser provado. Os Henderson foram embora às 20h45. A Janete primeiro, andando rápido em direção à saída, a bolsa apertada contra o peito. A Vanessa atrás dela, cabeça baixa. O Richard por último, mais lento por causa da bengala, parando nas portas duplas por um instante antes de olhar de volta para o salão como se quisesse guardar aquilo na memória e então sair para o estacionamento. A gala continuou. A banda seguiu tocando. O leilão silencioso foi encerrado. E, um por um, as pessoas começaram a vir até a nossa mesa. A senhora Talbot, uma vizinha antiga, professora aposentada que tinha dado aula tanto para mim quanto para Vanessa, sentou na cadeira vazia ao meu lado. A gente sempre se perguntou por que você parou de aparecer, ela disse. Agora a gente entende. Um diácono da igreja, Harold, apertou a mão do Derek. A mãe de vocês dizia para todo mundo que a Sarah tinha ido embora por causa do trabalho. A gente não sabia a verdade. Uma mulher que eu demorei alguns segundos para reconhecer, minha professora de inglês da 8ª série, tocou meu braço. Eu dei aula para as duas. Sempre soube que você era mais constante.
Desculpa nunca ter dito isso quando importava. Eu agradeci cada um deles. E eu realmente queria dizer aquilo. Lá fora, no estacionamento, o Richard estava sozinho na caminhonete. A Janete e a Vanessa já tinham ido embora. Ele segurava o volante com força, do mesmo jeito que o Derek tinha dito que a Vanessa segurava o dela 2 semanas antes, parada em frente à nossa casa. Caminhos diferentes, o mesmo aperto. Ele murmurou alguma coisa. Eu nunca vou saber exatamente o que, mas o marido da Emma, que estava estacionado 2 fileiras depois, ouviu fragmentos pela janela aberta. Eu estava tentando proteger ela. Ele acreditava nisso. Provavelmente sempre acreditaria. Mas ali, sozinho naquele estacionamento, enquanto 200 pessoas tinham ficado de pé aplaudindo a filha que lhe disse que não merecia ajuda, o Richard Henderson entendeu, pela primeira vez, que intenção não conserta o que já foi quebrado. Ele ligou o motor e foi embora sozinho. A gala terminou às 22 horas. O Derek e eu fomos os últimos patrocinadores a sair. Ficamos ajudando a equipe da Linda a empilhar cadeiras e desmontar as mesas do leilão. Velhos hábitos. O estacionamento já estava quase vazio. O ar de abril quente, pesado. Grilos começando a cantar na linha das árvores. A Janete estava perto da saída. Não sei quanto tempo ela já estava ali. A maquiagem tinha sumido. Ela tinha se recomposto no banheiro, mas os olhos estavam inchados, e ela tinha aquela postura de quem ensaiou uma conversa por 1 hora inteira sem saber se vai conseguir dizer as palavras certas. Vem jantar em casa, ela disse. Domingo. A gente pode tentar consertar isso. A gente pode ser uma família de novo. Eu olhei para minha mãe, a mulher que tirou meu nome de um brinde, que disse que só podia colocar o coração em uma celebração por vez, que me procurava quando as contas davam errado mas nunca no meu aniversário, que passou 3 anos dizendo para os amigos da igreja que eu tinha ido embora por trabalho. Eu amava ela. Sempre ia amar. Mas amor e acesso não são a mesma coisa. Eu tô em casa, mãe, eu disse. Eu tô em casa há 3 anos. Vocês é que nunca vieram me visitar. O rosto dela desmoronou. Eu não sabia onde você morava. Você não perguntou. Ficamos ali por um instante. 2 mulheres separadas por 3 metros de concreto e 3 anos de escolhas que não podiam mais ser desfeitas. Então o Derek segurou minha mão, e a gente foi até a caminhonete. Eu não fechei a porta da minha mãe naquela noite. Eu só parei de fingir que ela ainda estava aberta. O motor ligou. Os faróis varreram o estacionamento, iluminando a Janete ainda parada perto da saída, com os braços cruzados ao redor do próprio corpo. O Derek entrou na estrada do condado. O som dos grilos da Geórgia tomou conta do silêncio. Eu vi o centro cívico encolher pelo retrovisor até desaparecer. O que veio depois foi como juros compostos. Primeiro quase imperceptível. Depois tudo ao mesmo tempo. A Henderson Hardware foi colocada à venda 4 semanas depois da gala. 22 anos de parafusos, suportes e do orgulho do meu pai viraram um anúncio em uma corretora comercial na Cherry Street. Uma rede regional comprou o ponto por 160 mil. 80 mil abaixo do valor real do imóvel. O Richard assinou os papéis numa sala de corretagem, sem cerimônia. Sem brinde. Sem discurso sobre investir no futuro. Só uma caneta, um tabelião, e o fim de um legado que eu mantive funcionando por 8 anos sem nunca receber um obrigado. A Vanessa se mudou para Atlanta em junho. Conseguiu um emprego em uma rede de home goods caixa, 9,50 por hora, no estúdio em Decatur que ela dividia com uma garota que conheceu no aplicativo de moradia. Ela tinha 29 anos, recomeçando com score de crédito na casa dos 500 baixos e 43 mil dólares de dívida que o ex-marido deixou como lembrança. A Janete sentou sozinha no terceiro banco da Macon First Baptist no domingo seguinte. O Richard não apareceu. A coluna dele já estava ruim o suficiente para justificar encaminhamento a um cirurgião em Atlanta, e a viagem tinha ficado longa demais para ida e volta no mesmo dia. As amigas da igreja que antes admiravam os Henderson o casamento estável, a filha bonita, os 22 anos de negócio não se aproximaram dela depois do culto. Não por maldade. Mas por aquele tipo de desconforto educado que aparece quando todo mundo sabe a história, e ninguém sabe o que dizer.
3 anos do meu silêncio tinham custado à minha família a loja, a reputação e a narrativa que eles construíram sobre si mesmos. Eu não causei nada disso. Eu só parei de impedir. Existe diferença entre vingança e retirada. Vingança exige energia. Retirada só exige a verdade. Minha vida seguiu como seguem as coisas bem construídas, firme, funcional, melhorando com o tempo. A Morrison Property Group chegou a 25 imóveis alugados no outono. 8 funcionários em tempo integral. Receita projetada em 1,4 milhão. O Derek estava projetando uma oficina comunitária para veteranos. Aulas gratuitas de carpintaria e manutenção, financiadas pela nossa empresa e realizadas no galpão que reformamos na Broadway. Eu plantei uma horta atrás de casa. Tomates, abobrinha, manjericão, ervilha de vagem em treliça. O Derek soldou estruturas com vergalhões reaproveitados. De manhã, eu sentava na varanda com café e via a névoa subir das colinas. Os carvalhos estavam maiores do que quando compramos o terreno. Ou talvez eu só estivesse olhando com mais atenção. Eu não postava nada, não dava entrevista, não passava de carro em frente ao prédio que um dia foi a Henderson Hardware. Agora era um fast food, com placas fluorescentes e um estacionamento onde antes ficava a seção de jardinagem. Uma carta chegou numa terça-feira de outubro. Envelope branco simples. A letra do meu pai. Eu reconheceria aquilo em qualquer lugar depois de 8 anos lendo anotações dele nas margens de notas de fornecedores. Abri em pé, na caixa de correio, com o sol da tarde quente nos ombros. Eu estava errado. Só isso. Sem explicação. Sem contexto. Sem pedido. Sem condição. Sem endereço de retorno mesmo ele sabendo exatamente onde morava. Só aquilo. Tinta azul num papel de caderno dobrado. Eu li aquilo 2 vezes. Depois levei comigo para dentro de casa. Sentei na mesa da cozinha por um bom tempo, passando o polegar pela dobra do papel, como se isso pudesse dar algum sentido novo àquelas palavras. No fim, eu guardei na gaveta do arquivo. A mesma gaveta do meu antigo livro Razão. A mesma gaveta onde eu tinha arquivado a vida que já tinha sido calculada, encerrada e deixada para trás. Perdoar meu pai não era uma dívida que eu precisava pagar para ele. Era algo que eu só iria fazer por mim, no dia em que isso deixasse de pesar. E, naquele momento, ainda não tinha chegado esse dia. Algumas contas demoram mais para fechar. E outras simplesmente nunca fecham de verdade. As pessoas que um dia disseram que eu não merecia ajuda acabaram me dando a única coisa que realmente importou. A certeza. A certeza de que tudo que eu construí, cada parede, cada número, cada manhã naquela varanda era meu. Feito pelas minhas mãos, e pelas mãos do homem que eles disseram não ser suficiente. $100.000 para um casamento que durou 22 meses. $250.000 em trabalho não pago que ninguém nunca reconheceu. Uma casa de 2 milhões construída com as mãos de um carpinteiro e a disciplina de uma contadora. E uma família que entendeu tarde demais que a pessoa que eles ignoraram era justamente a que sustentava tudo. Se você já foi aquele que ninguém enxergava. O que não teve cadeira reservada à mesa. Você sabe exatamente como isso soa. Sabe o silêncio depois que você para de insistir. E sabe como a sua própria vida começa a ficar mais alta quando a deles finalmente fica em silêncio. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir hoje. E comenta aqui se você já precisou construir sua própria mesa porque ninguém te ofereceu um lugar. E se inscreve no Caldrama Stories, porque toda história aqui é para quem continuou mesmo assim.